Um conto de James Baldwin, O Blues do Sony. Eu li no jornal, no metrô, no caminho para o trabalho. Eu li e não acreditei. Então eu li novamente. Então eu poderia ter olhado para as letras impressas que formavam seu nome, que descreviam a notícia em detalhes. Fiquei olhando para as luzes bruxuleantes do carro, para os rostos e corpos das pessoas, para o meu próprio rosto, preso na escuridão que rugia lá fora. Era impossível de acreditar. E eu ficava repetindo isso para mim mesmo, enquanto saía da estação de metrô e ia para a escola. Ao mesmo tempo não havia dúvidas. Fiquei com medo pelo Sony. Tornou-se real para mim novamente. Um grande bloco de gelo se instalou no meu estômago e derreteu lentamente ao longo do dia, enquanto dava aulas de álgebra. Era um tipo especial de gelo. Ele continuou derretendo, correndo pelas minhas veias em filetes de água gelada. E ainda assim, nunca ficou menor. Às vezes ele endurecia e parecia se expandir, até que eu pensava que minhas entranhas iriam transbordar, ou que eu iria sufocar, ou até mesmo gritar. Isso sempre acontecia quando eu lembrava de algo específico que Sony tinha dito ou mesmo tinha feito. Quando Sony tinha a mesma idade dos meninos das minhas aulas, ele tinha um rosto brilhante, transparente, com tons de cobre, olhos castanhos incrivelmente francos e uma grande doçura e necessidade de privacidade. Fiquei imaginando como ele estaria agora. Ele havia sido preso na noite anterior, em uma batida policial, num apartamento no centro da cidade, por vender e usar heroína. Eu não conseguia acreditar. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não conseguia abrir espaço para ele dentro de mim. Já faz tempo que eu estou mantendo isso afastado. Eu não queria saber. Eu tinha minhas suspeitas, mas não as nomeei, não parei de descartá-las. Eu disse a mim mesmo que Sony era um tolo, mas ele não era louco. Ele sempre foi um bom garoto, nunca se tornando durão, mau ou desrespeitoso, como as crianças podem se tornar tão rápido, especialmente no Harlem. Recusei-me a acreditar que um dia veria meu irmão afundar, sem conseguir nada, com toda aquela luz irradiando de seu rosto opaco, no mesmo estado em que eu tinha visto tantos deles. Mas aconteceu. E lá estava eu, explicando álgebra para um bando de crianças que, pelo que eu sabia, podiam estar se esguichando toda vez que iam ao banheiro. Talvez fosse mais útil para eles do que a álgebra. Eu tinha certeza de que a primeira vez que o Sony usou heroína, ele não teria muitos anos a mais do que aquelas crianças que estavam na minha frente. Essas crianças viviam agora como nós vivíamos naquela época, crescendo às pressas, batendo a cabeça contra o teto baixo de suas reais possibilidades. Eles estavam cheios de raiva. A única coisa que eles realmente conheciam eram duas escuridões. A escuridão das suas vidas pairava sobre eles, e a escuridão do cinema, que os impedia de ver aquela outra escuridão com a qual agora sonhavam ressentidamente, mais perto do que nunca e, ao mesmo tempo, mais sozinhos. Quando o último sinal tocou e a última aula terminou, eu exalei profundamente. Era como se eu tivesse prendido a respiração o tempo todo. Suas roupas estavam úmidas. Ele provavelmente parecia que tinha passado a tarde toda em um banho turco, completamente vestido. Fiquei sentado por um longo tempo na sala de aula, sozinho. Ouvi os meninos lá fora no pátio, gritando,
xingando, rindo. Notei sua risada, talvez pela primeira vez. Não era o riso alegre que, Deus sabe por quê, associamos às crianças. Ela era zombeteira, isolada. Sua intenção era denegrir. Ela estava cheia de desencanto e essa, também, era a autoridade de seus palavrões. Talvez eu as tenha escutado porque estava pensando no meu irmão e nelas e eu ouvi meu irmão e eu. Um garoto estava assoviando uma melodia muito complicada e muito simples ao mesmo tempo. Parecia sair dele como um pássaro. Soava incrível, movendo-se por todo aquele ar áspero e brilhante, mantendo-se firme em meio a todos aqueles outros ruídos. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o pátio abaixo. Era o início da primavera e a seiva fluía através dos meninos. De vez em quando, um professor passava rapidamente por eles, como se estivesse ansioso para sair do pátio e perder aquelas crianças de vista, para tirá-las da cabeça. Comecei a juntar minhas coisas, achei melhor ir para casa e conversar com Isabel. O pátio estava quase deserto quando eu desci. Na escuridão de uma porta, eu vi um garoto exatamente igual ao Sony. Quase o chamei pelo nome, então vi que não era ele, mas alguém que nós dois conhecíamos, um garoto do nosso prédio. Ele era amigo do Sony. Ele nunca foi meu amigo, era pequeno demais para mim e eu nunca gostei dele mesmo. E agora mesmo, já sendo adulto, ele continuava a rondar aquele prédio, rondando seus cantos, sempre snob, desgrenhado. Eu costumava encontrá-lo de vez em quando e ele sempre saía do seu caminho para me pedir 25 ou 50 centavos. Ele sempre tinha uma boa desculpa e eu sempre a dava a ele, não sei por quê. Mas agora, de repente, eu o odiava. Eu não suportava. O jeito que ele me olhava, parte cachorro, parte criança astuta. Eu queria perguntar para ele, que diabos ele estava fazendo ali, no pátio da escola? Ele se aproximou de mim, meio arrastando os pés. Vejo que você tem jornal. Então, agora você sabe. Você quer dizer sobre o Sony? Sim, eu sei sim. Já estou ciente disso. E por que é que não te prenderam? Ele deu risada. Isso o tornava repulsivo. Também lembrava sua aparência quando criança. Eu não estava lá. Só não estava lá. Não ando com essas pessoas. Então, ótimo. Ofereci-lhe um cigarro. Observei-o através da fumaça. Você veio até aqui só para me contar sobre o Sony? É isso mesmo. Assim mesmo. Balançou a cabeça pela metade e tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse prestes a ficar vesgo. O sol brilhante embaçava sua pele úmida e marrom escura, fazia seus olhos parecerem amarelos e mostrava poeira em seu cabelo cacheado. Cheirava a xoxota. Eu me afastei um pouco dele. Bem, obrigado, mas eu já sabia. Eu tenho que ir para casa. Vou acompanhá-lo por um tempo, ele disse. Começamos a caminhar. Ainda havia algumas crianças paradas no quintal, sem fazer nada, e uma delas me desejou boa noite e olhou estranhamente para o garoto ao meu lado. O que você está fazendo? Ele me perguntou. Quero dizer, Sony. Olha, não vejo o Sony há mais de um ano. Eu não tenho certeza se eu vou fazer alguma coisa. E que diabos eu posso fazer afinal, hein? É verdade. Ele disse rapidamente. Não há nada que você possa fazer. Acho que não dá mais para ajudar o bom e ao velho amigo Sony. Era isso que eu estava pensando, então me pareceu que ele não tinha o direito de dizer isso, assim. Mas fiquei surpreso com Sony. Ele continuou. Ele tinha um jeito estranho de falar, olhando
para frente, como se estivesse falando sozinho. Eu achava que ele era um garoto inteligente. Achava que ele era inteligente, até demais, para ser pego. Acho que ele também acreditou. Eu disse secamente: foi assim que pegaram. E você o que acha? Posso que você é muito inteligente, caramba. Então ele olhou para mim apenas por um minuto. Eu não sou inteligente. Se eu fosse, já teria comprado uma arma há muito tempo. Olha, não me conte seus problemas. Se dependesse de mim, você teria alguns. Então, me senti culpado, provavelmente culpado por sempre ter presumido que o desgraçado não tinha nada a contar, muito menos mágoas. Rapidamente perguntei a ele: o que vai acontecer com ele agora? Ele não respondeu. Ele havia se isolado em algum lugar. É estranho, ele disse. Pelo tom da voz, poderíamos estar falando sobre o caminho mais rápido para o Brooklyn. Quando vi os jornais esta manhã, a primeira coisa que me perguntei foi se eu tinha algo a ver com isso. Me senti um pouco responsável. Comecei a ouvir com mais atenção. A entrada do metrô ficava na esquina, bem na nossa frente. E eu parei. Ele também parou. Estávamos em frente a um bar. Ele se abaixou um pouco para olhar para dentro, mas a pessoa que ele procurava não parecia estar lá. A Junk Box estava tocando uma jam eletrizante e black, e eu meio que observei a garçonete dançando da Junk Box até seu lugar atrás do bar. Examinei seu rosto enquanto respondia com risadas e algo que alguém lhe disse, ainda acompanhando o ritmo da música. Quando ela sorria, via-se a menina, sentia-se a mulher condenada que continuava a lutar por trás daquele rosto arruinado de semi-prostituta. Eu nunca dei nada ao Sony, disse o menino finalmente, mas cheguei ao ensino médio há muito tempo e o Sony me perguntou como era. Ele fez uma pausa e eu não suportava olhar para ele. Observei a garçonete, ouvi a música que parecia fazer a calçada tremer. Eu disse a ele que era uma sensação incrível. A música parou, a garçonete parou. Ficou olhando para a jukebox até a música começar de novo. Era verdade. Tudo isso estava me levando para um lugar que eu não queria ir. Eu não queria saber como era a sensação. Encheu tudo de ameaça. As pessoas, as casas, a música, a garçonete morena e inconstante. E essa ameaça foi o que nos tornou reais. O que vai acontecer com ele agora? Perguntei novamente. Eles o mandarão para algum lugar. Tentarão curá-lo. Ele balançou a cabeça. Eles podem até pensar que ele é descontrolado. Então, eles o soltarão. Ele gesticulou, jogando o cigarro na sarjeta. Isso é tudo. O que você quer dizer com isso é tudo? Mas eu sabia o que ele queria dizer. Quero dizer que... é só isso. Só isso. Ele virou a cabeça e olhou para mim com os cantos da boca virados para baixo. Você não sabe o que eu quero dizer? Ele perguntou em voz baixa. Como diabos você espera que eu saiba o que você quer dizer? Eu quase sussurrei, não sei porquê. É verdade, disse ele para o ar. Como ele saberia o que eu quero dizer? Ele se virou para mim novamente, paciente, calmo, e ainda assim me pareceu que ele estava tremendo como se estivesse prestes a desmaiar. Senti aquele gelo no estômago novamente, o terror que senti a tarde inteira. Olhei de volta para a garçonete, que estava andando pelo bar, lavando copos e cantando. Ouvi. Eles o deixarão ir e ele começará de novo. É isso que eu quero dizer. Isso quer dizer que eles vão libertá-lo. Então ele retornará aos seus velhos hábitos. Quer dizer que ele nunca vai sair dessa. É isso que você quer dizer?
É isso. Ele disse alegremente. Você entende o que eu quero dizer? Diga-me, eu disse finalmente. Por que é que ele quer morrer? Ele deve querer morrer. Ele está se matando. Por que você quer morrer? Ele olhou para mim surpreso, passou a língua pelos lábios. Ele não quer morrer. Ele quer viver. Ninguém quer morrer. Nunca. Então eu queria perguntar a ele tantas coisas, mas ele não teria sido capaz de me responder. Ou se tivesse, eu não teria suportado as respostas. Então comecei a andar. Bem, acho que não é da minha conta. Vai ser difícil para o bom e velho Sônia, ele disse. Chegamos na entrada do metrô. Essa é a sua parada? Perguntou. Eu assenti. E desci os degraus. Droga, ele exclamou de repente. Olhei para ele. Ele sorriu novamente. Deixei o dinheiro em casa. Você não tem $1? Apenas alguns dias, só isso. De repente, algo dentro de mim cedeu e ameaçou explodir. Eu não o odiava mais. Eu sentia que mais um minuto e eu começaria a chorar como uma criança. É claro, eu disse. Não se preocupa. Olhei na minha carteira, não tinha um único dólar sobrando. Apenas 5. Aqui. Você vai tolerar isso? Ele não olhou para ele. Ele não queria olhar para ele. Uma expressão terrível e hermética cobria seu rosto, como se ele quisesse manter o número do bilhete escondido dele e de mim. Obrigado, ele disse, e agora estava morrendo de vontade de me ver partir. Não se preocupe com Sônia. Talvez eu escreva para ele ou algo assim. Claro, eu disse. Até mais. Até breve, ele disse. Continuei descendo as escadas. E eu não escrevi para Sônia nem lhe enviei nada por um longo tempo. Quando finalmente fiz isso, foi logo depois que minha filhinha morreu. E ele me escreveu uma carta que me fez sentir um idiota. Dizia: Querido irmão, você não sabe o quanto eu precisava ouvir de você. Muitas vezes quis escrever para você, mas pensei em quanto mal devo ter lhe causado e eu não escrevi. Mas agora me sinto como um homem que estava tentando sair de um buraco muito fundo, muito fundo e fedorento. E esse homem acabou de ver o sol lá fora. Eu tenho que sair daqui. Não posso lhe contar muito sobre como vim parar aqui. Quer dizer, não sei como explicar. Acho que eu estava com medo de alguma coisa, ou tentando fugir de alguma coisa. Você sabe que eu nunca consegui aguentar por muito tempo. Estou feliz que mamãe e papai estejam mortos e não verão o que aconteceu com seu filho. Juro que se eu soubesse o que estava fazendo, nunca teria machucado tanto você ou tantas outras pessoas boas que foram tão gentis comigo e acreditaram em mim. Não quero que você pense que isso tem a ver com o fato de eu ser músico. É outra coisa, ou talvez menos. Não consigo pensar claramente aqui. Tento não pensar no que será de mim quando eu sair. Às vezes acho que eu vou enlouquecer e nunca mais sairei. Outras vezes acho que eu voltarei imediatamente. Mas vou te dizer uma coisa. Prefiro explodir meus miolos do que passar por isso de novo. Mas é o que todo mundo diz, ou pelo menos é o que me garantiram. Se eu te disser quando vou para Nova York, você puder vir me buscar, eu agradeceria. Meus cumprimentos a Isabel e às crianças. Fiquei com muita pena da pequena Grace. Queria poder ser como a mamãe, dizer que é a vontade do Senhor, mas não sei. Me parece que a única coisa que nunca acaba são os problemas, e não sei qual é o sentido de culpar o Senhor por eles. Mas talvez ajude, se você tiver fé.
seu irmão Sony. A partir daí, mantive contato próximo com ele, enviando-lhe tudo o que eu queria e indo buscá-lo quando ele voltava para Nova York. Quando vi isso, muitas coisas que pensei ter esquecido voltaram à minha memória. Isso aconteceu porque eu finalmente comecei a me perguntar sobre o Sony, sobre sua vida interior. Aquela vida, qualquer que fosse, o envelhecera e o tornara mais magro e aprofundara a quietude distante com a qual ele sempre se movia. Ele não se parecia em nada com meu irmãozinho. No entanto, quando ele sorriu, quando apertamos as mãos, o irmãozinho que eu nunca tinha conhecido olhou para mim das profundezas de sua vida interior, como um animal esperando para ser persuadido a vir à luz. Como vai? Ele me perguntou. Bom? Tô bem, e você? Muito bem. Todo o seu rosto estava sorrindo. Que bom ver você novamente. É bom te ver. Os 7 anos entre nós se estendiam como um abismo. Eu me perguntava se aqueles anos algum dia serviriam como uma ponte. Eu estava me lembrando, e isso me tirou o fôlego, de tê-lo visto nascer e ouvir as primeiras palavras que ele gaguejou. Quando ele começou a andar, ele deixou minha mãe e veio direto até mim, e eu o peguei pouco antes dele cair no chão, enquanto ele dava seus primeiros passos neste mundo. Como é que tá, Isabel? Tá bem? Morrendo de vontade de ver você. E as crianças? Também? Estão bem? Estão todos impacientes para ver o tio. Ah, então vamos lá. Você sabe que eles não se lembram de mim. Você tá brincando. Claro que eles se lembram. Ele sorriu novamente. Entramos num táxi. Tínhamos tanto a dizer um ao outro, tanto que não sabíamos por onde começar. Quando o táxi começou a andar, perguntei: Você ainda quer ir para a Índia? Ele riu. Você ainda se lembra? Ah, sem chance. Esse lugar é indiano o suficiente para mim. Era deles, eu disse. E ele riu novamente. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo quando se livraram dele. Anos atrás, quando tinha cerca de 14 anos, ele ficou obcecado com a ideia de ir para a Índia. Eu tinha lido livros sobre pessoas que se sentavam em pedras, nuas, em todos os tipos de clima, mas principalmente ruim, é claro, e andavam descalças sobre brasas, ganhavam sabedoria. Eu disse a ele que me parecia que eles estavam se afastando da sabedoria o mais rápido possível. Achei que ele me desprezava um pouco por isso. Você se importa? Ele perguntou. Se pedirmos ao taxista para dirigir pelo parque? No lado oeste. Faz tanto tempo que não vejo a cidade. Claro que não, eu disse. Fiquei com medo de dar a impressão de que estava sendo indulgente com ele, mas esperava que ele não o entendesse. E então seguimos em frente, entre o verde do parque e a elegância fria e sem vida dos hotéis e prédios de apartamentos, em direção às ruas ásperas e gráficas da nossa infância. Essas ruas nunca mudaram, embora complexos habitacionais subsidiados tenham surgido, como pedras em um mar fervente. A maioria das casas em que crescemos desapareceu, assim como os armazéns que assaltamos, os porões onde fizemos sexo pela primeira vez, os telhados de onde atiramos latas e tijolos. Mas casas exatamente como as casas do nosso passado continuaram a dominar a paisagem. Crianças exatamente como as crianças que nós tínhamos, sufocadas naquelas casas. Desciam as ruas em busca de luz e ar e se viam cercadas de miséria. Alguns escaparam da armadilha, mas a maioria não. Aqueles que partiam sempre deixavam um pedaço de si para trás, como alguns animais que amputam uma perna e a deixam na armadilha. Talvez você possa dizer que eu escapei
Afinal, eu era um professor do ensino médio, ou que Sony tinha feito isso, já que não morava no Harlem há anos. No entanto, enquanto o táxi serpenteava em direção ao norte, pelas ruas que pareciam escurecer rapidamente, com pessoas escuras, e eu discretamente estudava o rosto de Sony, ocorreu-me que o que nós dois estávamos procurando separadamente, através de nossas respectivas janelas, era aquela parte de nós mesmos que tínhamos deixado para trás. É sempre na hora dos problemas e dos confrontos que o membro faltante dói. Chegamos a 110 Street. Começamos a caminhar pela Lenox Avenue. Eu conheci esse caminho a vida toda, mas o vi novamente, assim como no dia em que soube da situação do Sony, repleto de uma ameaça oculta, que era a sua própria essência. Estamos quase lá, disse Sony. Quase. Nós dois estávamos nervosos demais para dizer qualquer outra coisa. Nós moramos em um complexo habitacional subsidiado. Ele não está de pé há muito tempo. O que parecia inabitável poucos dias após a sua construção, agora está em um estado deplorável, naturalmente. Parece uma paródia da vida boa, limpa e anônima. Deus sabe que as pessoas que vivem aqui fazem o possível para transformar isso numa paródia. A grama maltratada que o cerca não é o suficiente para tornar suas vidas verdes. As sebes nunca conterão as ruas, e eles sabem disso. Janelas grandes não enganam ninguém. Elas não são grandes o suficiente para abrir espaço onde não há. Eles não se preocupam com as janelas. Eles assistem à tela da TV. O parque de balanços escorregadores é frequentado principalmente por crianças que não brincam de tábua, pular corda, patinar ou balançar. Você as encontrará lá assim que escurece. Nós nos mudamos para lá, em parte porque não é longe de onde eu leciono, e em parte por causa das crianças. Mas é realmente como as casas onde Sônia e eu crescemos. As mesmas coisas acontecem. Eles terão as mesmas memórias. Assim que o Sônia e eu entramos na casa, senti como se eu estivesse trazendo de volta ao perigo do qual ele quase morreu tentando escapar. Sônia nunca foi muito bom de falar, então não sei por que presumi que ele estaria morrendo de vontade de falar comigo, quando terminamos de jantar na primeira noite. Tudo correu bem, meu filho mais velho se lembrou dele, o menor gostou dele. E Sônia se lembrou de levar algo para cada um deles. Isabel, que na verdade é muito mais simpática do que eu, é muito mais aberta e se doa muito mais, fez um grande esforço no jantar e ficou genuinamente feliz em vê-lo. Além disso, ele sempre soube como provocar o Sônia de um jeito que eu nunca consegui. Foi bom vê-la com uma expressão tão viva novamente, ouvi-la rir, vê-la fazer Sônia rir. Ela não estava ou não parecia estar nem um pouco preocupada ou desconfortável. Ele conversou como se não houvesse assunto a ser evitado, conseguiu fazer com que Sônia superasse sua leve rigidez inicial. Graças a Deus, ela estava lá, porque eu estava tomado por aquele terror gelado novamente. Todos os meus movimentos pareciam desajeitados. Todas as minhas palavras soavam carregadas de um significado oculto. Ele tentou se lembrar de tudo que tinha ouvido sobre dependências de drogas e não conseguiu deixar de examinar Sônia em busca de pistas. Não fez isso com malícia. Eu estava tentando descobrir algo sobre meu irmão. Estava morrendo de vontade de ouvi-lo dizer que eu estava fora de perigo. Segurança. Meu pai rosnava sempre que minha mãe sugeria que nos mudássemos para um bairro que não fosse perigoso para as crianças. Para o inferno com a segurança. Não há lugar nem pessoa que não represente perigo para as crianças. Ele sempre falava nesses termos,
Mas a verdade não era tão ruim quanto parecia, nem mesmo nos fins de semana, quando ficava bêbado. Na verdade, ele estava sempre em busca de algo um pouco melhor, mas morreu antes de encontrá-lo. Ele morreu repentinamente, num fim de semana de bebedeira, no meio da guerra, quando Sônia tinha 15 anos. Ele e Sônia nunca se deram muito bem. Isso aconteceu em parte porque Sônia era o que ele queria. Era porque ele amava tanto Sônia, temia por ele sempre brigava com ele. Não adianta brigar com Sônia. Ele simplesmente recua, se recolhe em si mesmo, onde ninguém pode alcançá-lo. Mas a principal razão pela qual eles nunca se deram bem é porque eram muito parecidos. Meu pai era grande, bruto, barulhento, completo oposto do Sônia, mas ambos tinham a mesma necessidade de privacidade. Minha mãe tentou, vez que vi minha mãe viva. Ainda assim, essa imagem se mistura na minha mente com outras de quando ela era mais jovem, como sempre a vejo. Ela está como costumava ser, nas tardes de domingo, quando os mais velhos ficavam conversando depois do grande almoço de domingo. Eu sempre a vejo vestida de azul claro, sentada no sofá. Meu pai sentado na poltrona, não muito longe dela. E a sala de estar estava cheia de pessoas da igreja e parentes. Lá estão todos sentados na sala de estar, enquanto lá fora a noite se aproxima furtivamente, mas ninguém sabe ainda. Você pode ver a escuridão crescendo contra as vidraças e ouvir os sons da rua, ou talvez o ritmo metálico de um pandeiro vindo de uma das igrejas próximas, mas o ambiente está completamente silencioso. Por um momento, ninguém fala, mas todos os rostos parecem escurecer, como o céu lá fora. E minha mãe balança levemente a cintura e os olhos do meu pai se fecham. Todo mundo está olhando para algo que uma criança não consegue ver. Por um momento, eles se esqueceram das crianças. Talvez haja um deitado no tapete, meio dormindo. Talvez alguém tenha outra pessoa no colo e esteja distraidamente acariciando sua cabeça. Talvez, encolhida em uma cadeira grande no canto, haja outra criança, quietinha e de olhos arregalados. O silêncio, a escuridão, que se aproxima e a escuridão nos rostos assustam profundamente as crianças. Ela espera que a mão que acaricia sua testa nunca pare, nunca morra. Espera que nunca chegue o dia em que os idosos parem de ficar sentados na sala de estar, conversando sobre de onde vieram, o que viram, o que aconteceu com eles, seus entes queridos. Mas algo penetrante, observador na criança, lhe diz isso, que isso deve necessariamente acabar, que já está acabando. Qualquer momento alguém vai se levantar e acender a luz. Então os velhos se lembrarão das crianças e não falarão mais com elas naquele dia. E quando a luz inunda o quarto, a criança é inundada pela escuridão. Ele sabe que cada vez que isso acontece, ele está um pouco mais perto da escuridão lá fora. A escuridão lá fora é o que os mais velhos estão falando. É de onde eles vieram, o que eles suportam. A criança sabe que não falará mais sobre isso, porque se souber muito sobre o que aconteceu com ela, saberá muito cedo sobre o que vai acontecer com ela. A última vez que eu falei com a minha mãe, lembro que eu estava impaciente. Eu queria ir ver Isabel. Não éramos casados naquela época e tivemos que resolver muitas coisas entre nós. Minha mãe estava sentada ali, perto da janela. Cantarolou uma antiga canção da igreja. Senhor, você me trouxe de muito longe. Sônia estava em algum lugar por aí. Minha mãe vigiava as ruas constantemente. Não sei se te verei novamente depois que você for embora daqui.
disse, mas espero que você não se esqueça do que eu tentei lhe ensinar. Não fala assim, eu disse, e sorri. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Ela também sorriu, mas não disse nada. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, e eu disse, mãe, não se preocupa com nada. Eu lhe escreverei continuamente. Você receberá os cheques. Quero falar com você sobre o seu irmão. Ela disse de repente. Se algo acontecer comigo, ele não terá ninguém para cuidar dele. Mãe, eu disse, nada vai acontecer com você ou com o Sony. Sony está bem. Ele é um bom menino. E tem cabeça. Não é uma questão de ser um bom menino ou ter senso de sanidade, disse minha mãe. Não são só os maus ou os estúpidos que se deixam levar por isso. Parou e olhou para mim. Seu pai tinha um irmão. Ela acrescentou, sorriu de um jeito que me fez ver que ela estava sofrendo. Você não sabia disso? Sabia. Não, eu não sabia disso. Respondi e examinei seu rosto. Bem, sim, ela disse. Seu pai tinha um irmão. Olhou pela janela novamente. Eu sei que você nunca viu seu pai chorar. Mas eu o vi. E mais de uma vez, ao longo de todos esses anos. O que aconteceu com seu irmão? Perguntei. Como é que ninguém nunca falou sobre ele? Foi a primeira vez que vi minha mãe idosa. Ele foi morto, quando era alguns anos mais novo do que você é agora. Eu o conhecia. Ele era um bom menino. Talvez fosse um pouco diabólico, mas nunca desejou mal a ninguém. Então ele parou. Ela parou e a sala ficou em silêncio. Exatamente como às vezes acontecia naquelas tardes de domingo. Minha mãe continuou observando as ruas. Ela trabalhava no moinho, como todos os jovens. Ele trabalhava no moinho e, como todos os jovens, gostava de jogar nas noites de sábado. Ele e o seu pai iam de um lugar para o outro, iam a bailes, ou saíam com pessoas que conheciam. O irmão do seu pai cantava. Ele tinha uma voz boa e se acompanhava no violão. Bem, naquela noite de sábado em particular, ele e o seu pai estavam voltando para casa de algum lugar. Ambos estavam um pouco bêbados. Naquela noite havia lua, e ela estava tão brilhante quanto a luz do dia. O irmão do teu pai estava se sentindo à vontade, estava assobiando para si mesmo, com o violão pendurado no ombro. Eles estavam descendo uma colina, e abaixo deles havia uma estrada que saía da rodovia. Bem, o irmão do teu pai, que sempre foi brincalhão, decidiu correr escada abaixo. E assim ele fez, com seu violão batendo e fazendo barulho atrás dele. Atravessou a rua e começou a fazer xixi atrás de uma árvore. Seu pai, que achou graça, continuou descendo a colina bem devagar. De repente ele ouviu o motor de um carro. Naquele exato momento, seu irmão saiu de trás da árvore para a estrada iluminada pela lua. E ele começou a atravessá-la. Seu pai correu morro abaixo. Ele disse que não sabia por quê. O carro estava cheio de homens brancos. Estavam todos bêbados. Quando viram o irmão do seu pai, soltaram uma grande exclamação e foram direto em sua direção. Estavam se divertindo. Só queriam assustá-lo, como fazem às vezes, sabe? Mas estavam bêbados. E acho que o cara também, bêbado e assustado, perdeu o juízo ou algo assim. Quando ele pulou, já era tarde demais. Seu pai disse que o ouviu gritar quando o carro atingiu e ouviu a madeira da guitarra se partindo, as cordas se soltando, os brancos gritando, e o carro continuou andando, não parou até hoje. Quando seu pai desceu a colina, seu irmão não era nada além do que sangue e polpa. Lágrimas brilharam no rosto da minha mãe.
Eu não sabia o que dizer. Ele nunca mencionou isso, disse. Por que eu nunca o deixei mencionar isso na sua frente? Seu pai enlouqueceu naquela noite. Por muitas noites depois, disse que nunca tinha visto nada tão escuro quanto aquela estrada na sua vida, quando os faróis do carro desapareceram. Não havia nada, nem ninguém naquela estrada. Apenas seu pai, seu irmão e aquela guitarra quebrada. Ai, seu pai nunca se recuperou completamente, até o dia da sua morte. Ele estava convencido de que todo homem branco que via era aquele que havia matado seu irmão. Parou, pegando o lenço, enxugou os olhos e olhou para mim. Não estou contando tudo isso para assustar você, deixá-lo amargo ou fazer com que você odeie alguém. Estou lhe dizendo isso porque você tem um irmão e o mundo não mudou. Acho que não queria acreditar. E ela viu isso no meu rosto. Me deu as costas, voltou-se para a janela, examinando aquelas ruas com o olhar. Mas eu glorifico o meu Redentor. Disse, por fim, porque ele chamou seu pai antes de mim. Não quero me gabar, mas confesso que me conforta saber que ajudei seu pai a passar por este mundo. Seu pai sempre se comportou como o homem mais forte e durão da terra. Todos aceitaram isso. Mas se eu não estivesse lá para ver suas lágrimas, estava chorando novamente. Contudo, não consegui me mover. Disse, meu Deus, mãe, eu não fazia ideia que era assim. Ah, querido, ela respondeu, há muitas coisas que você não sabe, mas você vai descobrir. Se levantou da janela e se aproximou de mim. Você tem que se agarrar ao seu irmão e não deixá-lo cair. Não importa o que pareça estar acontecendo com ele, ou o quão bravo você esteja com ele. Você vai ficar muito bravo com ele. Mas não esquece disso. Não se esqueça do que eu te disse. Está me ouvindo? Não vou esquecer. Eu disse, não se preocupa, não vou esquecer. Não vou deixar que nada aconteça com Sônia. Minha mãe sorriu como se estivesse se divertindo com algo que viu em meu rosto. Então, você pode não conseguir evitar que algo aconteça com ele, mas você tem que deixá-lo saber que você está lá. 2 dias depois eu estava me casando e então eu fui embora. Eu tinha muitas coisas na cabeça, esqueci completamente da promessa que eu fiz à minha mãe, até retornar de barco com licença especial para o funeral dela. Depois do funeral, sozinho com Sônia na cozinha vazia, tentei descobrir algo sobre ele. O que você quer fazer? Perguntei. Vou ser músico, ele respondeu. Porque durante o tempo em que estive fora, ele passou de dançar ao som da jukebox para aprender quem tocava o que e o que faziam com o instrumento. E comprou uma bateria. Quer dizer que você quer ser baterista. Por algum motivo tive a impressão de que ser baterista poderia ser bom para outras pessoas, mas não para o meu irmão Sônia. Acho que nunca serei um grande baterista, ele disse, olhando para mim com seriedade. Mas acho que eu sei tocar piano. Eu fiz uma careta. Eu nunca tinha desempenhado o papel de irmão mais velho tão seriamente antes. Na verdade, eu quase nunca tinha perguntado nada ao Sônia. Percebi que estava diante de algo que não sabia como lidar, algo que estava me escapando. Então franzi a testa um pouco mais e eu perguntei, que tipo de músico você quer ser? Ele sorriu. Quantas classes você acha que existem? Está falando sério? Eu disse. Ele riu, jogando a cabeça para trás, então ele olhou para mim. Estou falando sério. Então, pelo amor de Deus, pare de brincar.
responda a uma pergunta séria. Quer dizer, você quer ser um pianista de concerto ou tocar música clássica? E assim por diante? Ou o quê? Muito antes de eu terminar, ele estava rindo de novo. Pelo amor de Deus, Sony. Ele se acalmou, não sem dificuldades. Desculpa, você parece tão assustado. Ele caiu na gargalhada novamente. Pode parecer divertido para você agora, garoto, mas não será tão divertido quando você tiver que ganhar a vida com isso. Só para você saber. Fiquei furioso porque sabia que ele estava rindo de mim. E eu nem sabia por quê. Não, ele disse, muito sério agora, e temendo. Talvez ter me machucado. Não quero ser um pianista clássico. Não é isso que me interessa. Quero dizer, ele fez uma pausa, olhando-me atentamente, como se seu olhar pudesse me ajudar a entender. Então ele acenou com a mão em vão, como se talvez isso pudesse ajudar. Que terei que estudar muito, terei que estudar tudo. Mas quero tocar com músicos de jazz. Ele parou. Quero tocar jazz. Bem, a palavra nunca soou tão pesada e tão real como naquela tarde na boca de Sônia. Eu apenas o encarei, provavelmente franzindo a testa. Eu simplesmente não conseguia entender por que diabos ele queria passar seu tempo em casas noturnas, fazendo palhaçadas no palco enquanto as pessoas se empurravam na pista de dança. Parecia indigno dele. Nunca pensei nisso antes. Nunca fui forçado a isso. Mas acho que sempre classifiquei os músicos de jazz no grupo que meu pai chamava de pessoas divertidas. Você está falando sério? Estou falando sério. Ele parecia mais desamparado do que nunca. Chateado. Profundamente magoado. Isso quer dizer, como Louis Armstrong? Sugeri gentilmente. Seu rosto se fechou como se ele tivesse sido atingido. Não estou falando daquela coisa tradicional e antiquada. Olha, Sony, me desculpa, não fica bravo. Eu simplesmente não entendo. Diga-me o nome de alguém, você sabe? Um músico de jazz que você admira? Pássaro. Quem? Pássaro. Charlie Parker. Eles não te ensinam nada no maldito exército? Acendi um cigarro. Fiquei surpreso e um pouco divertido ao descobrir que minha mão estava tremendo. Estou offline, eu disse. Você terá que ter paciência comigo. Diga-me, quem é esse Parker? Ele é simplesmente um dos maiores músicos de jazz vivos, respondeu Sony, mal-humorado, com as mãos nos bolsos e de costas para mim. Talvez o maior, acrescentou ele amargamente. Provavelmente por isso que você nunca ouviu falar dele. Ok, eu disse. Sou ignorante. Desculpa. Vou sair e comprar todos os discos que estão em promoção agora. Agora mesmo, ok? Não faz isso por mim, ele disse com dignidade. Nem importa o que você ouve. Não me faça nenhum favor. Comecei a perceber que nunca o tinha visto tão ofendido. Ao mesmo tempo, ele me disse que provavelmente era apenas uma daquelas fases pelas quais as crianças passam, que eu não deveria fazer disso um grande problema, nem colocar tanta pressão sobre ele. No entanto, não achei que houvesse nada de errado em perguntar: tudo isso não demora muito? Você consegue viver disso? Ele se virou para mim e meio que se inclinou, meio que sentou na mesa da cozinha. Tudo leva tempo, ele disse. E sim, eu posso viver disso. Mas o que eu não consigo fazer você entender é que a única coisa que eu quero fazer. Bem, Sônia, eu disse gentilmente. Você sabe que as pessoas nem sempre podem se dar o luxo de fazer exatamente o que querem. Não, eu não sei, disse Sônia.
me surpreendendo. Acho que as pessoas devem fazer o que querem fazer. Para que mais elas vivem? Você está ficando mais velho. Eu disse desesperadamente. É hora de começar a pensar no futuro. Eu estou pensando no futuro, disse Sônia melancolicamente. Eu penso nele. E o tempo todo. Eu desisti. Decidi que, se ele não mudasse de ideia, poderemos conversar sobre isso mais tarde. Enquanto isso, eu disse, você tem que terminar a escola. Já tínhamos decidido que ele iria morar com Isabel e seus pais. Sabia que não era a solução ideal, porque os pais de Isabel tendiam a ser snobs e não demonstravam nenhum interesse particular em que ela se casasse comigo. Mas não consegui pensar em mais nada. E temos que acomodá-lo na casa de Isabel. Houve um longo silêncio. Ele se afastou da mesa da cozinha e foi até a janela. Essa é uma péssima ideia. E você sabe disso. Você tem algo melhor? Ele andou de um lado para o outro na cozinha por um momento. Ele era tão alto quanto eu. Tinha começado a se barbear. De repente tive a sensação de que não o conhecia. Ele parou na mesa da cozinha, pegou meus cigarros, olhou para mim com uma mistura de diversão e zombaria. Ele levou um até os lábios. Isso te incomoda? Você fuma agora? Ele acendeu o cigarro e assentiu, observando-me através da fumaça. Só queria ver se eu tinha coragem de fazer isso na sua frente. Ele sorriu e exalou uma grande nuvem de fumaça em direção ao teto. Foi fácil. Ele olhou para mim. Vamos lá, aposto que você já fumava na minha idade. Vai, me diga a verdade. Eu não disse nada, mas a verdade estava estampada no meu rosto. Ele riu, mas dessa vez o riso estava carregado de tensão. Claro, e aposto que não foi só isso que você fez. Eu estava ficando um pouco assustado. Para de brincar, eu disse. Já tínhamos decidido que você iria morar com Isabel e seus pais. O que aconteceu com você de repente? Você decidiu isso, ele ressaltou. Eu não decidi nada. Ele parou na minha frente, encostado no fogão, com os braços cruzados casualmente. Olha, mano, eu não quero ficar no Harlem. Sério, ele falou com urgência. Ele olhou para mim, depois olhou pela janela da cozinha. Havia algo em seu olhar que eu nunca tinha visto antes. Um ar pensativo, uma preocupação que era muito dele. Esfreguei o músculo do meu braço. Está na hora de eu sair daqui. Onde você quer ir, Sônia? Quero me juntar ao exército. Ou na marinha, tanto faz. Se eu disser que eu tenho idade suficiente, eles acreditarão em mim. Então eu fiquei furioso. Foi porque eu estava com muito medo. Você deve estar louco. Por que diabos você quer se juntar ao exército? Já te disse, para sair do Harlem. Filho, você nem terminou a escola. Se você realmente quer ser músico, como espera estudar no exército? Ele olhou para mim, preso, angustiado. Existem maneiras. Talvez eu chegue a algum tipo de acordo, de qualquer forma. Quando eu sair, terei meus direitos de veterano. Se você sair, nós nos olhamos. Sônia, por favor, seja razoável. Sei que a configuração está longe de ser perfeita, mas temos que fazer a nossa parte. Eu não aprendo nada na escola, disse ele, nem quando eu vou. Ele me deu as costas, abriu a janela, jogou o cigarro no beco estreito. Fiquei olhando para as costas dele. Pelo menos não estou aprendendo nada que gostaria de aprender. Ele bateu na janela com tanta força que pensei que o vidro fosse quebrar. Então ele se virou para mim. Eu estou farto do fedor dessas latas de lixo. Filho, eu disse, eu sei como você se sente, mas se você não terminar a escola agora, você vai se arrepender mais tarde. Segurei pelos ombros. Você só tem mais um ano. Não é tão ruim assim. E eu voltarei, juro.
E eu juro que eu vou te ajudar a fazer o que você quiser. Tenta aguentar, tá? Até eu voltar. Você fará isso? Por favor, por mim. Ele não respondeu nem olhou para mim. Filho, você consegue me ouvir? Ele se afastou. Eu ouço você. Você nunca ouve nada do que eu digo. Eu não sabia o que dizer sobre isso. Ele olhou para a janela, depois para mim. Certo, ele disse com um suspiro. Certo, eu vou tentar. Eles têm um piano na casa da Isabel, eu disse, tentando animá-lo um pouco. Você pode praticar nisso. E de fato, isso o animou por um minuto. É verdade, disse ele para si mesmo. Eu tinha esquecido. Ele relaxou um pouco o rosto, mas a preocupação, o ar pensativo, continuavam a se projetar nele do mesmo modo que sombras são projetadas em um rosto olhando para o fogo. Mas eu pensei que nunca mais pararia de ouvir falar daquele piano. No começo, Isabel me escrevia dizendo o quanto era maravilhoso que Sônia levasse sua música tão a sério e que assim que ele chegava da escola ou de onde quer que estivesse, quando deveria estar na escola, ele ia direto para o piano, ficava nele até a hora do jantar. Depois do jantar, ele voltava para o piano, ficava lá até todos irem dormir. Ele passava todos os sábados e domingos sentado no piano. Então ele comprou um toca-discos, começou a ouvir discos, tocava um disco repetidamente, às vezes o dia todo, improvisava junto do piano. Ou eu colocava uma parte do disco, um acorde, uma mudança, uma progressão, então tocava no piano. Depois voltava para o disco, depois voltava para o piano. Bom, a verdade é que eu não sei como eles aguentaram isso. Isabel finalmente confessou que não era como viver como uma pessoa, era como viver com barulho. Barulho não fazia sentido para ela, não fazia sentido para nenhum deles, naturalmente. Eles começaram a sofrer de certa forma por causa dessa presença que morava na casa deles. Era como se Sônia fosse algum tipo de deus ou de monstro. Eles se moviam em uma atmosfera que não era deles. Eles o alimentaram e ele comeu, lavou-se, entrou e saiu de casa. Ele certamente não era horrível, desagradável, rude. Sônia não era nada disso, mas ele parecia estar envolto numa nuvem, um fogo, uma visão muito particular. Não havia como alcançá-lo. Ao mesmo tempo, ele ainda não era um homem, mas também não era uma criança. E eles tinham que cuidar dele em todos os sentidos. Claro que eles não podiam expulsá-lo. Eles também não ousaram fazer um grande escândalo sobre o piano, porque até eles perceberam, assim como eu percebi, a milhares de quilômetros de distância, que quando Sônia se sentou ao piano, ele tocou para salvar sua vida. Mas eu não estava indo à escola. Um dia chegou uma carta da diretora da escola e a mãe de Isabel abriu. Aparentemente haviam outras cartas, mas Sônia a rasgou. Naquele dia, quando Sônia chegou, a mãe de Isabel lhe mostrou a carta e perguntou onde é que ele havia passado o tempo. Finalmente ele contou a ela que ele estava em Greenwich Village, com músicos e outros caras, no apartamento de uma garota branca. Isso assustou e ela começou a gritar com ele, que saiu dela depois que atirou em si mesmo. Embora ela negue até hoje, foram todos os sacrifícios que eles estavam fazendo para dar a ele um lar decente e o quão pouco ele as apreciava. Sônia não tocou piano naquele dia. À noite, a mãe de Isabel se acalmou, mas ela ainda tinha que lidar com o velho e com a própria Isabel. Isabel disse que fez o possível para manter a calma, mas perdeu o controle e começou a chorar. Disse que olhou fixamente para o rosto de Sônia.
Podia ver, só de olhar para ele, o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo com ele era que eles tinham penetrado sua nuvem, tinham chegado até ele. Embora tivessem sido feitos com dedos infinitamente mais delicados do que os dedos humanos em geral, não conseguia evitar a sensação de que havia sido despido e cuspido, porque também teve que ver que a presença dele, aquela música, que para ele era uma questão de vida ou de morte, tinha sido uma tortura para eles. E eles tinham suportado isso, não por ele, mas por mim. E Sony não aguentou. Ele consegue lidar com isso um pouco melhor agora do que antes, mas ainda é difícil para ele. E, francamente, não conheço ninguém que não tenha dificuldade com isso. O silêncio dos dias seguintes deve ter sido mais alto que o barulho de toda a música tocada desde o início dos tempos. Certa manhã, antes de ir trabalhar, Isabel foi ao quarto de Sony para pegar algo. Percebeu que todos os seus discos tinham sumido. Ele tinha certeza de que havia partido. E assim foi. Foi até onde a Marinha estava disposta a levá-lo. Depois de um tempo, me enviou um cartão postal de algum lugar da Grécia, e essa foi a primeira notícia que tive de Sony. Ainda estava vivo. Não o vi novamente até que nós dois estávamos morando em Nova York e a guerra já tinha acabado há muito tempo. Então ele já era um homem, claro, mas eu não queria vê-lo. Ele vinha à nossa casa de vez em quando, mas discutíamos quase sempre que nos víamos. Eu não gostava do jeito que ele se comportava, relaxado, distraído o tempo todo. Nem gostava dos amigos dele. E sua música me parecia uma mera desculpa para viver a vida que ele vivia. Pareceu-me estranho, confuso. Então tivemos uma discussão horrível e não o vi mais por meses. Finalmente descobri onde ele morava, em um quarto mobiliado no Village. Tentei fazer as pazes com ele, mas havia muitas pessoas no quarto. Sony estava deitado na cama e ele não queria descer comigo. Ele tratava as outras pessoas como se fossem sua família, e não eu. Então eu fiquei furioso. Ele ficou furioso. Eu disse a ele que, para mim, era a mesma coisa se ele estivesse morto ou vivendo aquela vida. Então ele se levantou, me disse para não me preocupar mais com ele, que para mim ele estava morto. Então ele me empurrou para a porta e as outras pessoas fingiram que nada estava acontecendo e ele bateu a porta atrás de mim. Eu fiquei no corredor, olhando fixamente para a porta. Eu ouvi alguém rindo na sala e lágrimas encheram meus olhos. Eu comecei a descer as escadas, assobiando para não chorar. Eu ficava assobiando para mim mesmo. Você vai precisar de mim. Um desses dias frios e chuvosos, você vai precisar de mim. Li sobre os problemas de Sony na primavera. A pequena Grace morreu no outono. Ela era uma linda menina, mas viveu apenas pouco mais de 2 anos. Morreu de poliomielite e sofreu. Ela teve uma febre leve por alguns dias, mas não parecia ser nada sério. Então a mantivemos na cama. Teríamos chamado o médico, mas a febre dela baixou e parecia bem. Pensamos que era apenas um resfriado. Um dia Grace estava brincando na sala de estar. Isabel, que estava na cozinha preparando o almoço para as crianças, ouviu-a cair. Quando você tem muitos filhos, nem sempre você foge quando um deles cai. A menos que eles comecem a gritar ou algo assim. Dessa vez, Grace permaneceu em silêncio. Mas Isabel disse que ouviu aquele baque. Depois daquele silêncio,
Algo aconteceu com ela que assustou. Correu para a sala de estar. Lá estava a pequena Grace, toda encolhida no chão. E a razão pela qual não gritou, porque ela não conseguia respirar. Quando fez isso, foi o som mais assustador, disse Isabel, que ela já tinha ouvido em toda a sua vida. E ela ainda o ouve às vezes em seus sonhos. Às vezes ela me acorda com um gemido baixo e sufocado, e eu tenho que acordá-la rapidamente, segurá-la, e onde Isabel se aperta contra mim, o choro parece uma ferida mortal. Acho que é possível que tenha escrito para Sônia no mesmo dia em que a pequena Grace foi enterrada. Eu estava sentado na sala de estar, no escuro, sozinho. De repente eu pensei no Sônia. Meu problema tornou o seu real. Numa tarde de sábado, quando Sônia estava morando conosco, hospedado em nossa casa, por quase 2 semanas, me vi vagando pela sala de estar, bebendo uma lata de cerveja, tentando criar coragem para revistar o quarto de Sônia. Ele tinha saído, como costumava fazer assim que eu chegava. Isabel tinha levado as crianças para visitar os avós. De repente parei na janela da sala de estar. Olhei para a 7ª Avenida. A ideia de revistar o quarto do Sônia me paralisou. Eu mal ousava confessar a mim mesmo o que estava procurando. Eu nem sabia o que faria se o encontrasse. Ou se não o fez. Do outro lado da rua, perto da entrada de uma churrascaria, várias pessoas realizavam uma reunião evangélica à moda antiga. Cozinheiro, vestindo um avental branco sujo, seu cabelo castanho avermelhado, metálico, sob o sol pálido, e um cigarro entre os lábios, estava parado na porta, observando-os. Vários meninos e idosos pararam suas tarefas, ficaram ali, junto com vários homens mais velhos, assim como algumas mulheres de aparência durona que controlavam tudo que acontecia na avenida. Como se pertencesse a elas, ou elas pertencessem àquilo. Bem, eles também assistiram à reunião evangélica, que foi liderada por 3 irmãs de hábitos pretos e um irmão. Tudo o que eles tinham eram suas vozes, suas bíblias e um pandeiro. O irmão deu seu testemunho. Enquanto ele fazia isso, 2 das irmãs ficaram juntas, como se dissessem amém, e a terceira andou com o pandeiro estendido, e algumas pessoas jogaram moedas nele. Então o depoimento do irmão terminou, e a irmã que estava fazendo a coleta colocou as moedas na palma da mão e as guardou no bolso do seu longo hábito. Então ele levantou as mãos e, sacudindo o pandeiro no ar, contra uma das mãos, começou a cantar. E as outras 2 irmãs e o irmão se juntaram a ela. De repente foi estranho estar assistindo, embora eu tivesse assistido a essas reuniões a vida toda. Claro que todos lá embaixo também os tinham visto. Mesmo assim eles pararam, observaram e ouviram. E eu fiquei imóvel perto da janela. Este é o velho navio de Sião, eles cantaram. E a irmã com o pandeiro marcou o ritmo contínuo e sonoro. Ele resgatou muitos milhares. Nenhuma das almas reunidas sob o sol, o som de suas vozes estava ouvindo aquela canção pela primeira vez. Nenhuma havia sido resgatada. Claro, não parecia haver nenhum resgate em andamento. Eles não acreditavam particularmente na santidade das 3 irmãs e do irmão. Sabiam muito sobre eles, sabiam onde viviam e como. A mulher com o pandeiro, cuja voz dominava o ar, cujo rosto brilhava de alegria, estava separada por muito pouco da mulher que a observava com um cigarro entre os lábios grossos e rachados. Cabelo um ninho de coco, o rosto coberto de cicatrizes e inchado de muitas surras, os olhos negros e brilhantes como carvão. Talvez ambas soubessem disso, o que explicava porque nas poucas vezes em que se dirigiam uma a outra, o faziam como irmãs. Enquanto o canto enchia o ar,
uma mudança ocorreu nos rostos que observavam e ouviam. Seus olhos se concentraram em algo interior. A música pareceu extrair um veneno deles, e o tempo quase pareceu desaparecer dos rostos arruinados, beligerantes e taciturnos, como se estivessem fugindo de volta à sua primeira condição, enquanto sonhavam com a última. O churrasqueiro balançou a cabeça e sorriu. Depois jogou fora o cigarro e desapareceu na loja. Um homem apalpou os bolsos em busca de moedas, esperou com elas na mão, impaciente, como se tivesse acabado de se lembrar de um compromisso urgente do outro lado da avenida. Ele parecia furioso. Então eu vi Sônia na borda do círculo. Ele carregava um caderno largo e simples, com capa verde, que o fazia parecer de onde eu estava, quase que um colegial. O sol acobreado realçava o tom acobreado da sua pele. Ele sorriu levemente. Estava muito quieto. De repente o canto parou e o pandeiro voltou a ser um prato de coleta. O homem furioso jogou suas moedas no chão, desapareceu, assim como algumas mulheres. Sônia colocou algumas moedas no prato, olhando a mulher no rosto com um leve sorriso. Então ele começou a atravessar a avenida em direção à casa. Ele tem um andar lento e saltitante, semelhante ao dos músicos de jazz do Harlem, só que ele impôs seu próprio meio-tempo. Eu nunca tinha notado. Fiquei perto da janela, aliviado, apreensivo ao mesmo tempo. Quando Sônia desapareceu da minha vista, eles começaram a cantar novamente. Eles ainda estavam fazendo isso quando a chave girou na fechadura. Ei, ele disse. Ei, você quer uma cerveja? Não. Bem, talvez. Mas ele veio até a janela e ficou ao meu lado, olhando para fora. Que voz bonita. Eles cantaram. Se eu pudesse ouvir minha mãe rezar novamente. Sim, eu disse. E ele sabe tocar pandeiro. Que música horrível, ele disse e riu. Ele deixou o caderno cair no sofá e desapareceu na cozinha. Onde estão Isabel e as crianças? Acho que eles queriam ver os avós. Tá com fome? Não. Ele voltou para a sala com sua lata de cerveja. Você quer ir a algum lugar comigo esta noite? Percebi, não sei como, que não podia recusar. Claro, para onde? Ele sentou-se no sofá, pegou seu caderno, começou a virar as páginas. Eu vou me encontrar com alguns amigos num bar no Village. Quer dizer que você vai tocar hoje à noite? Aquilo é. Ele tomou um gole de cerveja e voltou para a janela. Ele olhou para mim de lado. Se você puder suportar, vou tentar, eu disse. Ele sorriu para mim e nós assistimos juntos enquanto a reunião terminava do outro lado da rua. As 3 irmãs e o irmão cantaram com suas cabeças baixas. Deus esteja com vocês até nos encontrarmos novamente. Os rostos ao redor deles estavam muito silenciosos. Então a música terminou e a pequena multidão se dispersou. Observamos as 3 mulheres e o homem solitário caminhando lentamente pela avenida. Enquanto ela cantava mais cedo, disse Sônia bruscamente, a voz dela me lembrou, por um momento, como é a sensação que a heroína tem às vezes quando ela entra nas veias. Faz você sentir calor e frio ao mesmo tempo, e tão distante. E, claro, ele tomou um gole de cerveja, evitando deliberadamente meu olhar. Observei seu rosto. Faz você se sentir no controle. Às vezes você precisa vivenciar isso. Sim, é verdade. Sentei-me lentamente na poltrona. Às vezes. Ele caminhou até o sofá e pegou seu caderno novamente. Algumas pessoas precisam disso. Para jogar? Perguntei. Minha voz era muito desagradável, cheia de desprezo, raiva. Bem, ele olhou para mim com olhos arregalados, preocupados, como se realmente esperasse que eles me dissessem coisas que ele não poderia dizer de outra forma. É o que eles pensam.
E se você acredita, e o que você acha? Perguntei. Ele sentou-se no sofá e colocou a lata de cerveja no chão. Não sei, ele disse. E eu não consegui dizer se ele estava respondendo a minha pergunta ou continuando seus pensamentos. Seu rosto não me disse nada. Não se trata tanto de tocá-lo, mas sim de resistir a ele, de ser capaz de fazê-lo. Em um certo nível, ele franziu a testa e sorriu, para evitar quebras. Mas esses seus amigos parecem estar se desintegrando muito rápido. Droga. É possível, ele mexeu no caderno. E algo me disse que eu deveria ficar quieto, que Sônia estava fazendo o melhor que podia para falar, e eu deveria ouvir. Mas é claro, você só conhece aqueles que desmoronaram. Alguns não, ou pelo menos ainda não o fizeram. Isso é tudo que qualquer um de nós pode dizer. Ele fez uma pausa. Depois há aqueles que estão realmente vivendo no inferno. E sabem disso, percebem o que está acontecendo, mas continuam. Ele suspirou, largou o caderno, cruzou os braços. Alguns caras, você sabe pelo jeito que eles tocam, estão sempre chapados. Você pode ver que, bem, isso se torna isso real para eles. Mas é claro, ele pegou a cerveja do chão, bebeu e a colocou de volta no chão. Eles também querem, você tem que entender isso. Mesmo alguns que dizem não. Alguns, não todos. E você? Perguntei. Consegui evitar. Você quer? Ele se levantou, foi até a janela, permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então ele suspirou. Ele disse. Então, enquanto eu estava lá embaixo, voltando para casa, ouvindo aquela mulher cantar, de repente percebi o quanto ela deve ter sofrido para cantar daquele jeito. É repugnante pensar que você tem que sofrer tanto. Mas você não consegue parar de sofrer, certo? Sônia? Acho que não, ele disse sorrindo. Mas isso não impediu ninguém de tentar. E olhou para mim. Não? Eu vi naquele olhar zombeteiro que entre nós e para sempre, além do poder do tempo ou do perdão, estava o fato de que eu havia permanecido em silêncio por tanto tempo. Quando ele precisou de algumas palavras de ajuda, ele se virou novamente para a janela. Não. Não há como parar de sofrer. Mas você tenta de tudo para não se afogar, para se manter à tona e fazer com que apareça. Bem, você. Quando você faz alguma coisa e sofre as consequências, sabe? Eu não disse nada. Bem, você sabe, ele disse, ficando impaciente porque as pessoas sofrem. Talvez seja melhor fazer algo para lhe dar uma razão. Qualquer razão. Mas agora concordamos que é impossível parar de sofrer. Não é melhor simplesmente aceitar? Mas ninguém aceita isso, exclamou Sônia. É isso que eu estou tentando lhe dizer. Todo mundo tenta não fazer isso. Você é obcecado pelo jeito que algumas pessoas tentam. Você não é assim. Os pelos do meu rosto começaram a coçar. Parecia úmido. Isso não é verdade, eu disse. Isso não é verdade. Não dou a mínima para o que os outros fazem. Nem me importa o quanto eles sofrem. Só me importa o que você sofre. E ele olhou para mim. Por favor, acredite em mim, eu disse. Não quero ver você morrer tentando não sofrer. Não vou morrer, disse ele num tom desapaixonado, tentando não sofrer. Pelo menos não mais rápido que qualquer outra pessoa. Mas não há necessidade, eu disse, tentando rir. Ah, para te matar? Eu queria dizer mais, mas não consegui. Queria falar sobre força de vontade e como a vida pode ser, bem, linda. Eu quis dizer que tudo estava dentro de mas ele era, ou melhor, não era justamente esse o problema?
E eu queria prometer a ele que nunca mais o decepcionaria. Mas tudo isso soaria como palavras vazias, mentiras. Então fiz uma promessa a mim mesmo. Rezei para não quebrá-la. Às vezes é horrível por dentro, ele disse. Esse é o problema. Você anda por aquelas ruas escuras, fedorentas e frias. Não há ninguém com quem conversar. Nada se move. Não há como tirar isso. Tirar essa tempestade interior. Você não pode falar sobre ela ou fazer amor com ela. Quando você finalmente tenta aceitá-la e tocá-la, você percebe que ninguém está te ouvindo. Então é você quem tem que ouvir. Você tem que encontrar uma maneira de ouvir. Então ele se afastou da janela e sentou-se novamente no sofá, como se de repente tivesse ficado sem fôlego. Às vezes você faria qualquer coisa para jogar, até cortar a garganta da tua mãe. Ele olhou para mim rindo. Ou seu irmão. Então ele ficou sério. Ou você mesmo. Não se preocupa, estou bem agora e acho que ficarei bem. Mas não consigo esquecer onde eu estive. Não me refiro apenas fisicamente, mas também onde estive. E o que eu tenho sido. O que você andou fazendo, Sônia? Ele sorriu, mas permaneceu sentado do lado do sofá, com o cotovelo no encosto, tamborilando os dedos na boca e no queixo, sem olhar para mim. Eu fui algo que não reconheci, algo que não sabia que poderia ser. Eu não sabia que alguém podia ser assim. Ele interrompeu-se e recolheu-se em si mesmo. Ele parecia jovem, indefeso, ao mesmo tempo envelhecido. Estou lhe dizendo, não porque me sinta culpado ou algo assim. Talvez fosse melhor se eu me sentisse, não sei. De qualquer forma, não posso realmente falar sobre isso. Nem com você, nem com mais ninguém. Dessa vez ele se virou para mim. Sabe? Às vezes, e era quando eu estava mais afastado do mundo real, eu tinha a sensação de estar dentro dele, de realmente estar com ele. E eu podia tocá-lo, ou não precisava tocá-lo. Ele simplesmente saía de mim, estava lá. E agora que penso nisso, não sei como eu jogava, mas sei que às vezes eu fazia coisas horríveis com outras pessoas. Não é que ele tenha feito algo com elas, é que elas não eram reais. Ele pegou a lata de cerveja, estava vazia. Girou nas palmas das mãos e outras vezes, bem, eu precisava me injetar. Eu precisava de um canto para deitar e eu precisava abrir um lugar para ouvir. E eu não conseguia encontrar e ficava louco. Fazia coisas horríveis comigo mesmo. Eu era terrível comigo mesmo. Ele começou a apertar a lata entre as mãos e eu observei o metal começar a ceder. Ela brilhava como uma faca enquanto ele brincava com ela. Fiquei com medo de que ele pudesse se cortar, mas eu não disse nada. No fim, não consigo explicar para você. Estava sozinho no fundo de alguma coisa, fedendo, suando, chorando, tremendo. E eu senti o cheiro, sabe? Eu sentia meu próprio fedor. Dizia para mim mesmo que eu iria morrer se não fugisse daquilo. Ao mesmo tempo, eu sabia que tudo que eu estava fazendo era me trancando ali. E eu não sabia. Ele fez uma pausa, ainda esmagando a lata de cerveja. Eu não sabia. E ainda não sei. Algo continuava me dizendo que talvez fosse bom eu sentir o próprio cheiro. Mas eu não achava que era isso que eu estava tentando fazer. E quem consegue suportar isso? De repente ele deixou cair a lata quebrada, olhando para mim com um leve sorriso. Então ele se levantou, se aproximou da janela como se ela fosse um ímã. Examinei seu rosto. Ele estava olhando para a avenida. Eu não saberia dizer quando minha mãe morreu, mas a razão pela qual eu queria desesperadamente sair do Harley era para ficar longe das drogas. E quando eu fugi mais tarde, era disso que eu realmente estava fugindo. Quando eu voltei, nada tinha mudado. Eu não tinha mudado. Estava apenas mais velho. E ele parou, tamborilando os dedos no vidro. O sol havia desaparecido.
Logo seria noite. Examinei seu rosto. Pode acontecer de novo, ele disse, quase como se estivesse falando sozinho. Então ele se virou para mim. Poderia acontecer de novo, repetiu ele. Só quero que você saiba. Ok, eu disse finalmente. Então isso pode acontecer novamente. Tudo bem. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Eu tive que tentar te contar, ele disse. Sim. E disse, eu entendo. Você é meu irmão, ele disse, olhando para meu rosto sem sorrir. Sim, repeti. Sim, eu entendo. Ele se virou para a janela e olhou para fora. Todo aquele ódio lá embaixo. Todo aquele ódio lá embaixo, disse ele. Todo aquele ódio. Ódio, sofrimento e amor. É um milagre não ter destruído a avenida. Fomos a única boate em uma rua escura e curta no centro da cidade. Atravessamos o bar estreito, barulhento, lotado até a entrada da sala grande, onde ficava o palco. Ficamos ali por um momento porque as luzes eram muito fracas naquele quarto, não conseguíamos ver nada. Então, ei, garoto, disse a voz. E um homem negro enorme, muito maior que Sônia ou eu, saiu daquela iluminação atmosférica e colocou um braço em volta do ombro de Sônia. Estou aqui sentado esperando por você, ele disse. Ele também tinha uma voz poderosa. Várias cabeças na escuridão se viraram para nós. Sônia sorriu e, recuando um pouco, disse, Criolo, esse é meu irmão. Já te falei sobre ele. Criolo apertou minha mão. Prazer em conhecê-lo, filho. Ele disse, estava claro que ele estava feliz em me encontrar ali, por Sônia. E ele sorriu. Você tem um verdadeiro músico na família. Tirando o braço do ombro de Sônia, deu-lhe um tapinha afetuoso com as costas da mão. Bem, eu ouvi tudo, disse uma voz atrás de nós. Ele era outro amigo músico de Sônia. Homem negro, mais negro que carvão, com uma aparência jovial, que não tinha mais de 30 centímetros de altura do chão. Ele imediatamente começou a me confiar as coisas mais horríveis sobre Sônia, seus dentes brilhando como um farol, sua risada brotando dele como o início de um terremoto. E descobriu-se que todos no bar conheciam Sônia, ou quase todos. Alguns eram músicos, trabalhavam lá ou nas proximidades, ou não trabalhavam. Outros eram frequentadores regulares do local, e outros tinham vindo de propósito para ouvir Sônia tocar. Ele me apresentou a todos e eles foram muito educados comigo. No entanto, estava claro que para eles eu não passava do irmão do Sônia. Lá estava eu, no mundo do Sônia, ou melhor, seu reino, porque não havia dúvida de que sangue real corria em suas veias. Eles estavam prestes a tocar. A Creole me sentou sozinho em uma mesa em um canto escuro. Então eu os notei. Creole, o negrinho, Sônia e os outros fazendo um barulho bem embaixo do palco. A luz dos holofotes quase os atingiu, e ao vê-los rir, gesticular e se mover, tive a sensação de que eles estavam sendo muito cuidadosos para não entrarem repentinamente naquele círculo de luz. Se entrassem de repente, sem pensar, morreriam queimados. Então, enquanto eu observava um deles, o pequeno sujeito negro entrou na luz, atravessou o palco e começou a tocar bateria, tão de maneira cômica, mas ao mesmo tempo extremamente cerimoniosa. Creole pegou Sônia pelo braço e o levou até o piano. Uma voz feminina gritou o nome de Sônia, várias mãos começaram a bater palmas. E Sônia, também cômico e cerimonioso, e tão comovido, eu acho, que ele poderia ter caído no choro ali mesmo, mas sem esconder ou exibir, portando-se como um homem, ele sorriu e, colocando ambas as mãos sobre o coração, curvou-se profundamente. Creole então se aproximou do violino baixo, e um homem magro, de pele escura e muito brilhante, pulou no palco e pegou o instrumento do chão. Lá estavam eles, os quatro, e a atmosfera no palco e na sala começou a mudar e ficar tensa.
Alguém se aproximou do microfone e os anunciou. Seguiram-se todos os tipos de murmúrios e várias pessoas no bar silenciaram umas às outras. A garçonete correu pelo salão, anotando freneticamente os pedidos das últimas bebidas. Os casais se aproximaram, os holofotes acima do palco. Acima do quarteto ficaram índigo. De repente, todos mudaram de aparência. Creole olhou ao redor da sala uma última vez, como se estivesse certificando de que todas as galinhas estavam no galinheiro, e com um pulo começou a tocar violino. E lá se foram eles. A única coisa que eu sei sobre música é que nem todo mundo realmente a ouve. E mesmo nas raras ocasiões em que algo se abre dentro de nós e a música entra, o que mais ouvimos ou ouvimos corroborado são evocações pessoais, privadas, que se esvaem. Mas quem cria a música está ouvindo outra coisa, lidando com o rugido que surge do vazio e lhe põe ordem assim que atinge o ar. O que nela se evoca é, portanto, de outra espécie, mais terrível porque carece de palavras e, ao mesmo tempo, triunfante por isso mesmo. Seu triunfo, quando ele triunfa, é nosso. Acabei de observar o rosto de Sônia. Era um rosto triste. Estava se esforçando muito, mas ele não estava com ela. E eu tive a impressão de que, de certa forma, todos que jogavam com ele estavam esperando por ele, torcendo por ele, o incentivando. Mas quando eu comecei a assistir Creole, percebi que era ele quem estava segurando todo mundo. Ele os mantinha sob controle. Lá em cima, marcando o ritmo com todo o corpo, gemendo através do violino, com os olhos fechados, ele ouvia tudo, menos Sônia. Eu estava tendo um diálogo com ele. Ele queria que Sônia se afastasse da costa e nadasse propositadamente em direção às águas profundas. Ele era a prova de que nadar em águas profundas não era a mesma coisa que se afogar. Ele esteve lá e sabia disso. E eu queria que Sônia soubesse disso. Eu estava esperando Sônia fazer alguma coisa no teclado que me avisasse que ele tinha entrado na água. Enquanto Creole ouvia, Sônia mergulhou nas profundezas do seu ser, exatamente como alguém que sofre o indizível. Nunca me ocorreu o quão horrível deve ser a relação entre um músico e seu instrumento. Você tem que encher esse instrumento com vida, com a sua própria vida. Ele tem que fazer com que ela faça o que ele quer. E um piano apenas é um piano. É feito de muita madeira, fios, martelos grandes e pequenos e marfim. Embora existam inúmeras coisas que você pode fazer com ele, a única maneira de descobrir é experimentando, testá-lo e forçá-lo a fazer tudo. E Sônia não via um piano há mais de um mês. Ele não estava nos melhores tempos com sua vida, ou com a vida que o aguardava. Ele e o piano gaguejaram, foram para o lado, se assustaram, pararam. Eles foram para o outro lado, entraram em pânico, esperaram, recomeçaram. Então pareceu que eles tinham encontrado uma direção, mas ficaram com medo novamente e pararam. A expressão que vi no rosto de Sônia eu nunca tinha visto antes. Tudo havia sido removido à força. Ao mesmo tempo, coisas que normalmente estavam escondidas estavam sendo destruídas pelo fogo, pelo barulho da batalha que acontecia lá em cima, dentro dele. No entanto, observando o rosto de Creole, conforme eles se aproximavam do final da primeira música, tive a sensação de que algo havia acontecido, algo que eu não tinha ouvido. Quando terminaram, houve aplausos dispersos. Sem aviso, Creole começou a tocar novamente, quase ironicamente, Am I Blue? E como se obedecesse a uma ordem sua, Sônia começou a tocar. Algo começou a acontecer e Creole largou as rédeas. O homem negro seco e vil disse algo horrível aos tambores. O crioulo respondeu, os tambores responderam.
Então a trompa insistiu, doce e alta, talvez um tanto distante, e o crioulo ouviu, comentando ocasionalmente, seca, vigorosa, bela, serena e antiga. Então todos estavam juntos novamente. Sônia voltou a fazer parte da família. Sabia disso pelo rosto dele. Ele parecia ter encontrado ali mesmo, sob seus dedos, um piano novinho em folha. E ele parecia incapaz de dominá-lo. Então, simplesmente felizes com Sônia, todos pareciam concordar com ele que os novos pianos eram, sem dúvida, muito divertidos. De repente, Criole deu um passo à frente para lembrá-los de que estavam tocando blues. Isso causou uma impressão em todos eles, nele mesmo, e a música se fortaleceu, se intensificou, a revelação fez o ar vibrar. Criole começou a nos contar sobre o que era o blues. Eles não estavam lidando com nada muito novo, mas ele e seus rapazes, lá em cima, mantiveram tudo novo, mesmo correndo o risco de se perderem, serem destruídos, enlouquecerem ou morrerem, para descobrir novas maneiras de nos fazer ouvir. Porque, embora nunca haja nada de novo na história, de como sofremos, como desfrutamos, como podemos ter sucesso, ela sempre merece ser ouvida. Não há outra história para contar. É a única luz que temos em toda essa escuridão. E essa história, de acordo com esse rosto, este corpo, essas mãos fortes nas cordas, assume um aspecto diferente em cada país, alcançando novas profundidades em cada geração. Escute, o crioulo parecia dizer, escute, esses são os blues de Sonny. Ele fez isso saber ao homem negro e baixo da bateria, e ao homem moreno e brilhante no instrumento. Crioulo não estava mais tentando persuadir Sonny a entrar na água. Desejei-lhe boa sorte. Então ele deu um passo para trás, muito lentamente, enchendo o ar com a enorme sugestão de que Sonny deveria falar por si mesmo. Então todos se reuniram em volta de Sonny. Sonny tocou. De vez em quando um deles parecia dizer, Amém. Os dedos de Sonny encheram o ar com vida, sua vida. Mas essa vida continha a vida de muitas outras. Sonny voltou direto para a declaração sóbria e retumbante do primeiro verso da música, e ele começou a fazer disso algo seu. Foi muito bonito, porque não foi só apressado e deixou de ser um lamento. Pensei ter ouvido com o fogo com que ele a fez sua, com o fogo com que ainda tínhamos que fazê-la nossa, que poderíamos parar de reclamar. A liberdade estava à espreita ao nosso redor. Finalmente percebi que ele poderia nos ajudar a nos libertar, se obedecêssemos, que ele nunca seria livre até que o fizéssemos. Não havia mais luta em seu rosto, mas ouvi tudo. O que ele havia passado, o que ele continuaria a passar, até descansar em paz. Ele tinha feito para si uma longa lista de antepassados, dos quais só conhecíamos nossos pais. E ele o devolveu como tudo deve ser devolvido, de tal maneira que, passando pela morte, ele viveria eternamente. Vi o rosto da minha mãe novamente. Senti pela primeira vez o quanto seus pés deviam estar machucados pelas pedras no caminho que ela percorreu. Vi a estrada iluminada pela lua onde o irmão do meu pai morreu. E isso me fez lembrar de outra coisa, que me transportou para mais longe no tempo. Vi minha filhinha novamente. Senti as lágrimas de Isabel novamente. Sentia minhas próprias lágrimas brotando novamente. E ainda assim eu sabia que era apenas um momento, que o momento estava esperando lá fora, faminto como um tigre, e os problemas se estendiam acima de nós, mais longos que o céu. Então tudo acabou. Creole e Sonny suspiraram, ambos completamente encharcados de suor e sorrindo. Houve muitos aplausos, e alguns deles foram sinceros. No escuro, a jovem garçonete passou por mim, pedi que ela servisse bebidas para a banda. Houve uma longa pausa enquanto eles conversavam lá em cima,
sob a luz azul anil. Depois de um tempo, vi a jovem colocar um copo de uísque com leite em cima do piano de Sonny. Ele não pareceu notar, mas pouco antes de começarem a tocar novamente, ele tomou um gole. Olhou na minha direção, assentindo. Então ele colocou o copo de volta no piano. Quando eles começaram a tocar novamente, ele brilhou para mim. Estremeceu acima da cabeça do meu irmão, como o cálice do atordoamento. Vocês ouviram um conto de James Baldwin.